Boa tarde, Brasil, boa tarde, Estados Unidos, e por você que anda ao redor do mundo, estamos aqui ao vivo pela TV Negócio Fechado USA, com o nosso convidado especial, nosso amigo, Dr. Guilherme Shelby. Nós vamos aguardar um pouquinho, as pessoas já estão entrando, se você puder compartilhar, vai ser muito bom, vai compartilhando aí o vídeo. Com muita alegria que nós vamos falar hoje sobre um tema maravilhoso para a comunidade, especial a comunidade brasileira na diáspora, o brasileiro na diáspora, o brasileiro ao redor do mundo. Dr. Guilherme Shelby é um homem de Deus, conhecido no Brasil, casado com uma moça maravilhosa chamada Ellen. Fala da sua família, Guilherme. É melhor, porque você vai falar com muita satisfação, não tanto quanto a minha, vamos dizer assim, porque você é o cara. Obrigado, Josimar. Obrigado, viu? Um prazer estar aqui com você. Minha saudação a todos os brasileiros e brasileiras e estrangeiros que estão assistindo essa live. E, Josimar, a ideia maravilhosa de uma orientação também, nós queremos dar orientações para as mulheres, protegerem seus filhos, os pais, mães. E eu tenho que falar, claro, da minha família, porque é onde eu encontro o meu sustento, a paz, não é? Primeiro no Senhor, sempre, né? Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa força, sim. Mas a casa, a família, o lar, né? O lar é tudo na vida da gente. Então, eu sou casado com a Ellen é pedagoga, é professora, e agora ela também tem atividade junto ao governo, né? Mas meus filhos, Pedro, de 6 anos de idade, e Maria Clara, de 11 anos. Então, eu tenho assim, uma alegria muito grande de ter uma família linda, maravilhosa. Quando eu chego em casa, gente, é tão bom, é um alívio diante das dificuldades. E eu vou confessar para vocês, eu até não me sinto feliz em falar isso, mas é um fato. Estar em casa, para mim, é assim um presente. Eu amo estar com os meus filhos, com a minha esposa. Eu amo fazer o dever de casa com eles. Acredite se quiser. É difícil, é difícil. Pedro, vocês sabem como é Pedro. Pedro é uma dificuldade. 6 anos, aquele vigor. Mas a gente está... assim, é uma alegria mesmo. E eu aprendo muito com a minha família, com a minha esposa, que é a grande auxiliadora. Tudo que eu faço, ela ouve, ela fala, ela tem direito de veto. É horrível isso. A mulher, não entendo a ela pode vetar coisas, porque nós andamos juntos e não dá para eu fazer coisas que a minha esposa diga assim, não é para fazer. Então, até achar aliança, eu não faço. Então, esse seria um resumo aqui da minha casa. Bom, graças a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, nem em vão trabalham os que a edificam. A nossa alegria é saber que a vida toda, a nossa vida, tudo que você que você tem que ser baseado na sua família, no seu relacionamento. Nós cremos que o casamento é uma união única e exclusiva entre um só homem e uma só mulher por toda a vida. E é isso que nós queremos protagonizar, defender, viver. E é somente pela graça de Deus, é somente por um ato da misericórdia do Senhor que nós podemos desfrutar destas maravilhas de Deus entre os homens. Guilherme, fale um pouco da sua atuação na área da justiça brasileira. Nós sabemos, é só Google o seu nome, não é? E nós vamos descobrir coisas boas. Sabe, Guilherme, nós estávamos falando, em 2002, nós fizemos o Decol Brasil. E o primeiro Decol Brasil, que depois virou o Descent, né? Nós fizemos e escolhemos aí no Brasil um jovem na época, Tarcísio Lisboa, e outros jovens que participaram, líderes que apoiaram. E o nosso objetivo-alvo em 2002, muitos anos, era que o Senhor levantasse uma geração no Brasil de José. A geração de José é o administrador, é o empreendedor, é o businessman, que assume uma posição no governo onde ele estava, no exílio, não é? No Egito,
como nós aqui nos Estados Unidos, e ele, então, Deus coopera com ele, e Deus o levanta para salvar não só o Egito da época, mas também o seu próprio povo, Israel, que foi levado, que migrou para o Egito, e ele foi protegido por causa da fome. Nós também trabalhamos para que Deus pudesse levantar uma geração de Daniéis, homens do governo, homens que estivessem envolvidos na área da política, do governo, no que nós chamamos da montanha de influência da política e do governo, que Deus levantasse jovens que pudessem atuar na nossa nação e pudessem ajudar a edificar esse país que nós amamos tanto. Oramos também para que Deus pudesse levantar uma geração de Josué, de jovens que conquistam a terra, que sabem atuar na oração e na intercessão, mas sabem também pegar no cabo da enxada, batalhar não só a nível de oração, não só em termos de igreja, mas também que se envolvesse nas áreas da sociedade para o que nós chamamos de conquistar a terra. Não é conquistar as pessoas para subjugá-las, mas conquistar espaços, ambientes para poder servir. E a geração de João Batista, que é aquele que se dedica totalmente, exclusivamente ao Senhor, como um nazireu de Deus, que faz votos e uma aliança eterna, perpétua com o Senhor, e Deus o levanta para proclamar o reino. E quando nós temos consciência do que Deus fez, para mim, a data, para mim, não é uma coincidência de fato. 2003, Deus te levanta também no país para trabalhar exatamente como um Daniel. Conta um pouquinho dessa história, por favor. Bem, eu tenho 54 anos e eu me formei em Direito com 20 anos de idade. Com 24 anos, 25 anos, eu me tornei promotor de justiça. Quantos anos? 25. Jesus. Então era muito, mas eu já era. Que ano que era isso? Isso foi 91. Mas veja, em 87, com 22 anos, eu já era analista legislativo no Senado, nível superior. Eu já tinha uma função de destaque no Senado Federal, trabalhava com senadores e passei em concurso, tá, gente? Com 20 anos. No ano que eu me formei, eu passei no concurso disputadíssimo e eu já tinha a remuneração de promotor de justiça, para vocês terem ideia, só que no Senado Federal, assessorando senadores. O que acontece é que eu queria servir a sociedade e eu me sentia subutilizado no Senado. Veja, quase que eu larguei uma remuneração maior para ser promotor de justiça, porque eu sabia que com o decorrer do tempo, no Senado, as pessoas cada vez ganham mais. Promotor, não. É uma remuneração boa, digna, mas eu sabia que eu teria muito mais trabalho como promotor do que no Senado. Mas eu decidi ser promotor de justiça da infância. Esse foi o meu chamado. A defesa da infância, da adolescência, da família, que é natural, né? Quem defende criança tem que defender família, não tem jeito de separar crianças, adolescentes e famílias. Então, nessa caminhada, em 95, 4 anos e meio depois, eu sou aprovado e me torno procurador da República, 95. Eu vou trabalhar em Uberlândia, depois Curitiba. Quando eu retorno em 99 para Brasília, eu sempre fui indignado com injustiças. Então, a partir de 99, eu começo a protagonizar, e eu digo isso, veja, é porque as leis eram de 92, de 90, as leis eram antigas, mas as pessoas, enfim, por vários motivos, não é? Para você ter uma ideia, de 99 a 2001, eu propus 60 ações de improbidade. O número é esse, 60 ações, 60. Afastei ministros. O caso dos aviões da FAB, muito conhecido, que retornou agora, mas o decreto do presidente Fernando Henrique, lá de 99, 2000, esse decreto foi fruto das minhas ações de improbidade.
eu propus ações de improbidade contra o ministro da Economia, o Malan, contra ministros diversos, e até mesmo propus ação de improbidade contra o meu chefe, o então Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro. E isso ficou muito claro, porque todas as minhas ações chegaram aos tribunais e tiveram sucesso, tiveram êxito, mas o maior êxito das ações foi o fato de eu ter investigado meticulosamente os abusos que eram praticados pelas autoridades que deviam dar exemplo, mas usavam os aviões da FAB como táxi. Eu recebi ligações de comandantes de aeronave, que eu nunca vou identificar, pessoas até que não se identificaram para mim, mas disseram, olha, eu sou comandante aviador e eu estou ligando para o senhor, doutor Shelby, para agradecer por sua ação. E não foi fácil a ação. Eu estou dando um exemplo de uma ação, tá? Eu podia falar da privatização do Banespa, eu podia falar de combate a máfias, crime organizado, a Operação Anaconda, que foi a primeira grande operação de combate ao crime organizado. Que foi em 2003, não é? A Anaconda foi em 2003. Mas eu estou dizendo o seguinte, era uma ação pessoal minha. O Guilherme Shelby, e uma indignação justa diante do que o Brasil, infelizmente, ainda temos que lutar contra isso, mas era importante pontuar, né? Então, lá atrás, essas ações são muito custosas, né? Eu estou dando exemplos, olha, 60 ações de improbidade não é pouca coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu depois, em 2002, eu mudo para a área criminal. Por isso que veio a ação. As minhas duas grandes operações foi a Operação Anaconda, que eu coordenei o braço que envolveu Justiça Federal, Receita Federal e Polícia Federal, no sentido de agentes públicos corruptos e o crime organizado. E eu também protagonizei o meu último trabalho criminal como Procurador da República, foi a Operação Vampiro. Essa, sim, também uma gigantesca fraude, e agora envolvendo multinacionais farmacêuticas que superfaturavam elementos ligados a fatores de anticoagulação para os hemofílicos e outras coisas, um prejuízo anual da ordem de 300 milhões de dólares. Em 2000, eu não vou entrar nos detalhes das ações, mas eu queria lembrar que quando eu estava sem nada para fazer, eu investiguei as máfias que... Eu estou brincando, né, gente? Dentro dessa loucura de investigações, eu vou contar a história para vocês que é importante. Um dia, lendo o jornal aqui em Brasília, eu vejo a notícia: brasileira é ferida gravemente em acidente no México. E aí a matéria jornalística revelava que uma brasileira teve que amputar a mão porque ela se preparava para adentrar nos Estados Unidos ilegalmente, e o lugar onde ela estava houve um acidente e ela teve que amputar a mão, e aí retornou para o Brasil, não deu nada certo. Mas eu fiquei me perguntando, como essa brasileira vai entrar ilegalmente nos Estados Unidos? Então eu liguei e fui atrás para saber quem era essa pessoa. E descobri, não vou dar o nome da cidade para preservar as pessoas, e descobri numa cidadezinha do interior, uma cidade assim de 5 mil habitantes. Para vocês terem ideia, ela não tinha nem telefone. Eu tive que ligar na prefeitura e dizer que no dia seguinte eu ia ligar para ela e que ela fosse no dia seguinte lá para receber a ligação na prefeitura. E assim ocorreu. Quando eu converso com essa moça, que teve que amputar a mão por causa da explosão de gás, enfim, que ocorreu no México, na fronteira com os Estados Unidos, quando eu começo a falar com ela, eu fico atônito. Essa nossa brasileira, ela não falava português. Ela tinha dificuldade de se expressar no português. Tal o grau de dificuldades, né? Ela não deve ter estudado, era analfabeta, e ela tinha dificuldade de expressar os pensamentos. Aí eu fiquei convencido de uma coisa: eu quero saber por que os brasileiros e que tipos de brasileiros estão indo fazer isso. Eu instaurei uma investigação para apurar as circunstâncias em que essa brasileira se feriu no exterior. Olha que interessante. E aí eu inaugurei um procedimento, eu estou falando isso no ano de 2001,
eu inaugurei um processo de batalha pessoal junto às instâncias do governo que não querem lidar nada com o brasileiro. Eu fiquei assustado quando eu comecei a ver a resistência de diversos âmbitos que deviam cuidar de brasileiros no exterior e não cuidam. Eu estou falando em 2001, 2002, hein, gente? E, em função dessas investigações, eu vou, então, dar diretamente nas máfias que exploram as mulheres, que arregimentam as mulheres, tráfico humano para prostituição na Europa, em diversos lugares. Eu me deparei com as situações de comunidade de brasileiros que são vítimas de muito preconceito em países que deviam ser muito amigos nossos, mas lá o brasileiro não é bem-vindo, há uma aversão ao brasileiro. As mulheres brasileiras... Eu fiz uma viagem a países e descobri que as brasileiras, e olha, isso é uma coisa muito séria, que as brasileiras eram muito maltratadas já nos serviços de alfândega ao chegar ao país. Então, diante disso, eu instaurei uma grande investigação e eu concluo para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, em função dessas realidades que eu investiguei, eu presidi, organizei o primeiro encontro da comunidade de brasileiros no exterior. Que ano que foi isso, Guilherme? 2002. Eu tive o apoio na época, um apoio muito especial, o ministro Miguel Reale. E eu não o conhecia, e foi a única autoridade. Eu fui ao Senado, falei com pessoas muito conhecidas, senadores que são muito queridos, mas não quiseram apoiar isso. Não achavam relevante o apoio aos brasileiros no exterior. Na verdade, eu vou falar porque é uma constatação. Nós trabalhamos com a comunidade imigrante aqui há muitos e muitos anos. O nosso desejo é de ver a comunidade imigrante, especialmente os brasileiros, e trabalhamos também com várias nacionalidades de hispanos, vê-los integrados à realidade americana, porque nós não podemos viver na periferia. Nós temos que nos envolver no país onde nós fomos habitar. E sempre a comunidade brasileira foi negligenciada e esquecida pelos governantes brasileiros. Uma das maiores fontes de renda que o Brasil tem é do dinheiro que é transferido daqui. São bilhões e bilhões de dólares por ano que são transferidos dos Estados Unidos, de outros países da Europa, do Japão, etc., para o Brasil. E o Brasil é beneficiado pelo trabalho que os brasileiros fazem aqui, porque, na maioria das vezes, eles investem o seu dinheiro nesses países. Então, nós sempre vivemos uma questão de negligência. Tivemos alguns cônsuls, alguns embaixadores que realmente trabalharam e trabalham. Nós temos exemplos disso. Hoje, um cônsul, embaixador brasileiro na Flórida, por exemplo, faz um trabalho excelente. Tivemos aqui em Boston, não queremos citar nomes agora, mas a primeira vez que nós tivemos uma participação de uma autoridade oficial do governo brasileiro de vir aqui para lidar com os brasileiros foi agora no governo Bolsonaro, com a ministra Damares Alves. Em maio do ano passado, foi quando eu conheci a Ellen, sua esposa, eu sou conhecido da Damares, somos amigos da ministra Damares, e fomos visitar o Ministério dos Direitos Humanos e pudemos conversar e apresentar para a ministra uma pauta que nos interessa muito, que é a pauta dos imigrantes no exterior, uma pauta que lhe é muito querida, que é a proteção da mulher e da criança. Nós vamos falar isso ainda daqui a pouco. E, especialmente, a relação do governo brasileiro, eu vou usar a expressão, nem vou usar o governo, o Estado brasileiro, que se esquece, porque essa não é uma política que devia ser uma política de governo. Isso tem que ser uma política do Estado brasileiro, que vai passar por todos esses governos que nós já tivemos. E a ministra Damares se prontificou imediatamente, e nós marcamos. Ela já estava trabalhando, conversando sobre isso, está no coração dela essa pauta, e ela veio aqui em Boston em junho do ano passado, e a Ellen veio, né? Eles participaram, eu pedi um amigo meu, pastor Marcos Nogueira, que é chefe de cozinha, ela deve ter falado isso,
contigo. Ele preparou um jantar especial. Sim. Aliás, foi a única agenda que eles tiveram que não foi oficial. Foi um jantar na casa dele na sexta-feira, e ela foi, aqueles que acompanhavam, a ministra foram, a Ellen foi. Eu não estava, porque coincidiu a data com o meu aniversário de casamento, e eu disse para Damares, me desculpe, eu vou preparar tudo, vou fazer a agenda, muitos colaboradores, pessoas, o consulado brasileiro aqui é espetacular, a Nilceia e todos os outros que trabalham no consulado. Enfim, nós temos interesse de ver o Estado brasileiro envolvido com as comunidades do exterior, com o brasileiro que está na diáspora. As pessoas, às vezes, olham, especialmente no Brasil, eu estou falando de coisa que eu já ouvi. Não, eles estão lá ilegais, eles estão lá desrespeitando o país. Olha, Guilherme, certo ou não certo, eu não vou entrar na questão ética dessa situação, nem na questão de justiça, isso aí fica por conta do amigo. Agora, as pessoas saem do seu país porque elas não têm as mesmas oportunidades no seu país, por isso que eles mudam para cá. Por isso que eles viajam pelo mundo. E eu trabalho também, junto com outros líderes aqui, com as questões do governo americano. Em setembro do ano passado, nós fomos convidados para participar de um encontro na Casa Branca de pastores. Eles fazem isso, na verdade. Tem um departamento, é um departamento junto à Casa Branca, em que nós podemos estar presentes e dar um input às nossos insights, aquilo que nós achamos que o governo americano precisa se envolver com a questão do imigrante. Muito bom. Nós tivemos com um dos assessores do presidente Trump, que é ligado diretamente com o presidente Trump na área de imigração, que dão as orientações. E eu tive a oportunidade de perguntar para esse assessor do ministro, do presidente Trump, que cuida dessa área de imigração, de falar da realidade dos brasileiros e dos imigrantes que aqui vivem. Eles dizem que existem 11 milhões de imigrantes no país. Esse número vem lá de George Bush. Isso não faz sentido, porque muitos foram deportados. Obama, por exemplo, a administração do Obama deportou mais de 3, 4 milhões de imigrantes, e esse número não muda. E eu disse para ele que esse número não é de 11 milhões de imigrantes que nós temos aqui indocumentados. Nós temos de 25 a 30 milhões de imigrantes indocumentados. E falar na deportação desse povo é uma temeridade, isso é ridículo, isso é retórica. Não tem como deportar esse povo daqui. E por que eu sei disso? Porque o IRS, que é a Receita Federal Americana, emitiu nos últimos anos 21 milhões de ITINs. ITINs é um número que se dá ao imigrante, já que ele não pode ter o Social Security, que seria mais ou menos como o CPF, Guilherme, você não pode trabalhar, você é indocumentado, você não tem jeito de trabalhar aqui, você pode ser deportado, mas já que você trabalhou, eu vou te dar um número de ITIN para você pagar o seu imposto. Foram 21 milhões, e esse número se dá àqueles imigrantes que não podem ter o Social Security. Contando aí com mais uns 30% que não paga imposto, não declara de jeito nenhum, não quer nem saber de ITIN, deve ter aqui uns 30 milhões. E confesso, ele foi muito discreto, o assessor do Trump, ele engasgou. Porque eles sabem, o governo sabe, que o número de imigrantes que estão aqui é de em torno de 25 a 30 milhões. E há uma bênção. Isso está na Bíblia, é a palavra de Deus. Há uma bênção para todo o país, para toda a nação que acolhe os estrangeiros. Quem sabe agora eu vou ter coragem e vou soltar o livro, né? A Stranger at the Door. Eu escrevi em inglês, um estrangeiro à porta. Immigration Matters. O assunto da imigração é importante. A sua ação foi em 2002, né, que você fez o fórum. 2002. Nós já estávamos envolvidos aqui nos Estados Unidos com essa temática, a minha vida toda é dedicada a isso aqui.
A empresa que nós temos, Iuse Fendênio, é para imigrantes e para fortalecê-los e para ajudar e fazer esse trabalho. E em 2005 nós fizemos um congresso do BMNet, Brazilian Ministers Network, em que nós cuidamos dessa questão do imigrante. E fizemos o primeiro fórum de debate em que usamos a expressão a diáspora dos brasileiros, os brasileiros que vivem na diáspora. Não é simplesmente uma imigração, mas esses deveriam também ser considerados como refugiados, porque eles fogem do seu país, porque não têm as oportunidades que as pessoas deveriam ter no seu próprio país. Sim, Guilherme. Josimar, veja só, deixa eu só finalizar. Sim, desculpa, eu acabei interrompendo. A questão da mentalidade. Então, diante desse quadro que foi levantado em um procedimento investigatório que eu instaurei aqui em Brasília, então eu recorro às autoridades federais, isso em 2001, eu recorro ao ministro da Justiça, ministro das Relações Exteriores, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, da Câmara dos Deputados. O único que me apoiou, e apoiou de verdade, foi então o ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. E o apoio dele foi decisivo, porque graças a esse envolvimento do ministro Miguel Reale, eu consegui, e isso foi uma ação pessoal, viu, gente? Não foi a Procuradoria, assim. A Procuradoria, ela me permitiu trabalhar no exterior, mas só isso. No mais, eu tive que ir atrás de patrocínio no Banco do Brasil. O Banco do Brasil patrocinou o evento. Olha que interessante. Claro, né? Quantos milhões de dólares o Banco do Brasil recebe por ano de taxas em decorrência do dinheiro desses brasileiros no exterior? E o Banco do Brasil, gentilmente, creio, permitiu organizar o evento. E o que acontece, então? Aqui eu quero trazer as entranhas do Estado brasileiro, que não tem sobrenome, é uma espécie de mentalidade. Uma mentalidade do Estado brasileiro em relação aos brasileiros no exterior. É bom abrir um parêntese. Quando eu digo brasileiros no exterior, eu não estou me referindo apenas aos que têm residência ou domicílio no exterior, não. Importante mencionar isso. Tanto que eu cunhei essa expressão, brasileiros no exterior. Porque eu não estou falando de imigrantes. Não estou falando apenas. Só que eles estão viajando agora por algum motivo. Saúde, estudantes, vão para hospitais no exterior. Eu estou me referindo a brasileiros que vão a turismo no exterior, sim. O brasileiro que vai a turismo aos Estados Unidos, ou à Europa, ou à Ásia, aqueles dias que ele está no exterior, ele pode sofrer violências, ele pode sofrer violações de direitos, ele pode ter acidentes. Percebem isso? Eu não estou apenas preocupado com os que residem, os que emigraram. Não. É muito maior a comunidade brasileira no exterior. Por quê? Em grande parte, ela é uma comunidade flexível. Os turistas, por exemplo, pessoas que vão trabalhar temporariamente, pessoas que vão estudar. Perceba que é muito diversificado as condições econômicas, sociais, legais dessa comunidade. Então, isso é um parêntese para a gente entender o que é a defesa do brasileiro no exterior. E eu tive dificuldade até chegar a essa compreensão, porque não é específico daqueles... Por que a dificuldade, Guilherme? Porque para compreender essa realidade de que não é apenas os emigrantes brasileiros, os que saem à busca de melhores condições de vida, os que vão a tratamento de saúde, os que estão sob a soberania de outro Estado. Ponto. E essa é uma massa de gente muito grande. A avaliação disso varia, claro. O maior contingente é de turistas, inegavelmente.
ou, vamos dizer, é muito próximo o número de turistas e dos que estão residindo no exterior de forma permanente. O que nos importa aqui é que há um contingente que pode variar de 10 a 15 milhões de brasileiros. Tá? Isso assim, para ser bem... se eu falar 15 milhões, eu estou tranquilo de dizer que o conjunto de brasileiros que todos os anos se encontra sob o domínio de uma soberania estrangeira é de pelo menos 15 milhões de brasileiros, considerando turistas, os que residem no exterior, os que vão a tratamento de saúde. E outra coisa, brasileiro no exterior não é apenas Estados Unidos e Europa, não. Tem o Paraguai, tem a Argentina, tem países aqui, tem Suriname. As realidades são bem diferentes, todas merecedoras de atenção. O Suriname, por exemplo, talvez o maior contingente de brasileiros que se encontram sob soberania no Suriname sejam garimpeiros, mulheres que vão se prostituir, continuam sendo brasileiros. O meu desafio e a minha lógica para explicar para vocês é que todo brasileiro, ainda aquele que cometeu crimes, o Estado brasileiro tem que anotar numa caderneta: eu vou visitar esse brasileiro na prisão, eu vou saber se ele está sendo respeitado. Eu não vou defender o que é mal feito, mas eu vou lutar pelos direitos à cidadania. Por exemplo, um brasileiro preso em uma penitenciária estrangeira. Eu estou dando um exemplo específico. Porém, isso seria aqui 10 horas falando os detalhes disso. O fato é que fizemos o encontro e os embaixadores foram obrigados a ir, porque o Ministério das Relações Exteriores não tinha nenhum interesse nisso. Eu acho mais engraçado. Nenhum interesse. Mas graças ao ministro Miguel Reale, porque ele fez o contato com o ministro das Relações Exteriores. Então, nós tivemos embaixadores lá, deputados federais, e eu tive a honra de presidir o evento e, de forma executiva, chamar para a terra, né? Chamar para a terra a coisa. Porque nós somos, né? Nós somos voajantes, né? Queremos falar de coisas abstratas, ok. Temos que falar das coisas, sim, de princípios gerais, sim, os princípios gerais, mas temos que chegar à terra. Então, as demandas mais urgentes dos brasileiros, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade. Eu não estou falando de brasileiros que têm uma empresa, também, mas eu estou falando, por exemplo, de meninas que são exploradas sexualmente, de trabalhadores braçais na Costa da Caparica, em Lisboa, em Portugal. Eu estou falando de pessoas que dormem no carro. Eu fui a uma igreja em Portugal, amigos. Eu fui a uma igreja em Portugal, convidado por um padre que se preocupa com gente. E esse padre reuniu a comunidade. Eu vou dizer para vocês. Agora, antes do evento, hein, eu fui fazer uma prospecção. Eu fui a Nova York, eu fui à Europa. Quando eu vou a essa igreja, numa noite, quando eu chego na igreja, e era para ter uma conversa, para ouvir os brasileiros, eu me deparo com uma multidão gigantesca dentro e fora da igreja. Brasileiros mortos-vivos. Tinha brasileiro que dormia no carro com a família. Tinha brasileiro que aceitava as filhas serem exploradas sexualmente, porque era o patrão que fazia isso. Ele não tinha alternativa. Coisas de você chorar. Parece surreal, não é? Exatamente. O mais assustador era a quantidade de pessoas. Eu registrei tudo isso no meu diário de viagem. Eu estou dando um exemplo dramático de Lisboa, mas certamente nos Estados Unidos não vai faltar circunstâncias dramáticas. São aqueles que estariam no Brasil em comunidades humildes, que lá no exterior é muito pior, porque lá não tem nem autoridade para chamar. Você já é legal. Guilherme, aqui em Boston, nós, da Christian Fellowship of Boston, que é a igreja pastoreada pelo pastor Marcos Nogueira, os jovens, as meninas lá, os rapazes, criaram um ministério, fundaram um trabalho chamado Live to Love, que é exatamente para combater o tráfico de mulheres, de crianças,
que as pessoas não têm ideia. Boston é um absurdo. Você ouvir um testemunho como esse parece surreal. Como é que pode acontecer uma coisa dessa no mundo de hoje? E isso acontece. E a nossa população aqui, especialmente nos Estados Unidos, vou falar porque aqui eu resido, embora a gente esteja envolvido com as comunidades ao redor do mundo de imigrante, nós precisamos nos unir e de uma forma de amor, de ter coragem, de, no mínimo, denunciar estas coisas às autoridades locais, porque existem leis aqui e existe um combate maciço da justiça americana e do Ministério, vamos dizer, público aqui, que combate todas estas anomalias, que não é só para causar revolta. Se você se sente raiva, o que seja lá o que você sinta, você tem que transformar isso numa ação concreta. Se você vê um abuso de uma criança que está sendo abusada em casa, de uma mulher que está sendo explorada, eu, como pastor, já acompanhei muitos casos de abusos domésticos, que é um problema sério. Inclusive, nessa pandemia, Guilherme, isso está assustador, porque esses homens que não conviviam com as suas famílias foram para dentro de casa e eles não sabem conviver e começam... É hora de nós agirmos. Tem coisa que nós oramos, nós clamamos, nós, como homens que pregam a palavra, jejuamos, intercedemos, ministramos, mas tem coisas que é a justiça que tem que lidar com isso. Um homem que está batendo uma mulher, não adianta orar por ele, tem que chamar a polícia para ele. Essa é a maneira como nós devemos encarar. Alguém vai dizer, mas você está sendo duro, você está sendo... Não é questão de ser duro. Qual é a sua postura como procurador, por exemplo, em relação a isso que eu estou dizendo? Então, tem um problema teológico. Antes de falar o procurador, o que você está falando, Josimar, é o que a Bíblia fala. Portanto, vamos dar autoria à Bíblia. Não é o Guilherme, não é Josimar. Ok? Ok. Nosso problema é bíblico. É um problema bíblico e teológico. Porque, teologicamente, para as doutrinas, qualquer uma que você pegue, dos 7 montes, desculpe falar, muitos amam essa doutrina, mas mesmo a doutrina dos 7 montes, mesmo a missão integral, então nem conta. Eu estou dizendo que as doutrinas teológicas, elas colocam tudo na pregação, tudo na oração. A espiritualidade está contida em templos. Espiritual é orar, espiritual é pregar, espiritual é ler a palavra, espiritual é louvar. Está certo, mas incompleto. Por que está incompleto, Josimar? João 2. Tiago. Agora, João 2 não é só um versículo, é um capítulo da Bíblia que narra, é uma parábola, né? Vamos dizer, parábola não, é uma descrição de como Jesus agiu diante dos iníquos. E qual foi a atitude? Não teve oração em João 2, não teve pregação, não teve... Jesus transformou a água em vinho, né? O que aconteceu? Jesus, diante da iniquidade, ele nos ensina. Há um momento de você se armar, e o azorrague representa não apenas a arma literal, mas apresenta a necessidade de você estar com as armas naturais que são exigidas em campo de batalha. As pedras de Davi eram pedras mesmo. Porque ele vai ao templo, é Jesus que nos ensina, ele vai ao templo e ele não pede para os iníquos, os mercadores saírem, não. Ele derruba as bancas, ele derruba o dinheiro no chão, ele expulsa aos gritos. Então, isso é um ensinamento. E esse ensinamento nos fugiu na atualidade. E não é só Brasil, não. Nos Estados Unidos, a teologia cristã como um todo quer levar os cristãos para enfrentar suas batalhas fora do templo somente com as armas espirituais. Ou seja, é como se Josué não usasse espadas
no campo de batalha. É como se Davi não fosse com pedras, fosse com o rolo da palavra enfrentar Golias. É isso que está acontecendo conosco. Por isso, veja bem, é por isso que os cristãos, quando ocupam escolas, por exemplo, eles querem transformar a escola em igreja. Querem transformar a escola num culto. Espiritualidade. Veja, só concluindo, Josimar, ele só vê espiritualidade se for orar na sala de aula, se for louvar, fazer célula. Não está errado, está incompleto. Por quê? Porque no ambiente da escola, restaurar a qualidade do ensino, a segurança dos alunos e dos professores, é uma forma de orar por eles. Ou seja, existem ações que têm a mesma espiritualidade da oração. Esse é o resgate bíblico. Não é orar e agir. Não é orar e agir. Não, não é. Porque orar e agir, não é que esteja errado, entenda, foi deturpado. A ação tem valor espiritual de oração. Só que como a gente colocou todo o valor espiritual na oração, a gente faz como se fosse assim uma filantropia, quando devia ser amor ao próximo, que tem a mesma espiritualidade de pregar ao próximo. É assim que, por isso é que os pastores e a igreja cristã não é influente nem relevante nas cidades, no governo. Por isso, porque o pastor, e aí eu me refiro, não estou acusando, não é isso. Os cristãos em geral, se encontram um governante, só conseguem ver espiritualidade em orar por ele. Só. As políticas públicas que vão ser executadas não têm espiritualidade, a merenda escolar, os materiais didáticos, perceba o contraditório, tem espiritualidade. Hoje nós sofremos o maior ataque civilizatório nos Estados Unidos ou no Brasil, ou em todo o mundo, é na educação. A perversão das matérias, a corrupção das crianças em sala de aula. A ideologia de gênero, a implantação do comunismo, do socialismo, tudo acontece na sala de aula. Nós não queremos... Eu quero enfatizar isso, porque se nós ficarmos só orando nos templos, o diabo vai tomar conta de toda a sociedade. É muito bom que Moisés estivesse no monte orando com as mãos levantadas, mas a batalha não foi vencida com Moisés no monte, com as mãos levantadas, sustentada pelo seu irmão. A batalha foi vencida lá embaixo, com José e a sua espada. Esse ensino em 2000, quando nós fizemos o primeiro Decol Brasil, em 2001, a ideia era exatamente abordar isso, é preparar jovens, preparar os nossos filhos, as nossas filhas, para eles se embrenharem na sociedade como discípulos de Jesus e exercer uma influência palpável. Ele no seu business, no seu trabalho, na sua escola, no esporte, no entretenimento, você já é discípulo de Jesus. Não adianta eu chegar... Vou te contar rapidamente uma coisa para aqueles que estão nos assistindo. Quando nós fomos trabalhar em Burundi, o presidente de Burundi é cristão, ele disse para o Paul Taylor, meu companheiro, que relatou essa história, ele diz assim, não me tragam mais Jesus. Não me tragam mais Jesus para Burundi. Entenda bem, ele não estava dizendo que ele não quer Jesus, porque ele ora, ele busca. Ele diz assim, eu quero soluções para o meu país. Eu quero soluções para o problema do lixo. Eu quero soluções para o problema da fome. Eu quero soluções para o problema da educação. Eu quero soluções para a economia. As pessoas, quando se aproximam do nosso presidente no Brasil, é muito bom, legal, orar, interceder. Mas eu quero conversar com o presidente, Jair Bolsonaro, quais são as soluções que nós temos para resolver o problema da pandemia. Não, nós vamos orar e jejuar. É muito bom orar e jejuar. Mas será que não tem um cientista aí que conhece Jesus que vai descobrir a cura? Ou a vacina? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Essa mentalidade monástica em que você vai se afastar do mundo e se mergulhar. As pessoas agora não podem
frequentar os seus templos, muitos ficaram perdidos, eles não sabem o que fazer até com a tecnologia digital. O que nós podemos fazer? O que você, como procurador da República, como ministro, como deputado, como prefeito, com uma vida de integridade, de caráter, com uma vida ilibada, que não seja avarento, que realmente queira ser um servidor público, porque o procurador regional da República, isso precisa ser inculcado nas pessoas. Ele não é o chefe da República, ele é servidor público, ele é servo público, ele é pago com o dinheiro da população. Nós podemos, você me inspira para poder falar isso, porque essa é a área que tem cativado a minha vida praticamente nas últimas 2 décadas, que nós precisamos deixar essa espiritualidade vazia de bater palma e dançar, pular e combater o inimigo, julgar o inimigo debaixo do seu pé. Sabe quando é que você esmaga Satanás? Quando você socorre uma criança que está sendo abusada na sociedade. Você esmaga Satanás debaixo dos seus pés, e diz a Bíblia, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, quando você dá comida para esta criança, quando você dá dignidade para essa criança, quando você educa o seu filho, por muito tempo, nós achamos, engraçado, as pessoas falam, eu vou interromper com isso, você quer ser missionário, eu quero me dedicar à obra de Deus, eu quero servir a Jesus, eu não quero me envolver com esse mundo. Interessante que ele vai depender do dinheiro de quem se envolve nesse mundo, para dar o sustento para ele pregar. É fantástico, Guilherme, você trazer essa postura. Fala aí do seu livro, por favor. Jesus, o crente, na segunda-feira, como é que é mesmo? Eu lancei um livro, e a ideia, né, gente, não é assim, não quero ensinar nada, não, é trazer os fundamentos bíblicos que a gente entende que cada um deve ter a direção de Deus, mas a verdade é que eu me inspirei nos cristãos primitivos, a igreja primitiva. O livro chama-se A Igreja da Segunda-feira. Avivamento, templos e cidades. Porque eu acredito que o avivamento, assim como o amor ao próximo, não é declarado. Ele não é nos templos apenas. Ele é visto com os olhos, na cidade, a transformação real das cidades, famílias, governo. E hoje, se tem uma coisa que a gente não transforma, porque temos sido, e aí eu não vou dizer que é uma causa, mas uma coisa que não somos diferencial é em relação à violência. Uma cidade, ela tem a mesma violência que a cidade. Uma cidade com maioria cristã, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, existem cidades que a maioria dos cristãos, a maioria dos habitantes são cristãos. Quando você vai ver essas cidades onde a maioria das pessoas é cristã, é o mesmo nível de violência doméstica, é o mesmo nível de abuso, é o mesmo nível de sujeira na rua. Está tendo então, uma pequena interrupção. Às vezes, nem os filhos e netos. Teologia, Josimar. Oi? Não, deu uma pequena interrupção na transmissão, mas o que o Guilherme está falando é o seguinte, Sim. que nas cidades onde existe um número elevado de crentes, a violência continua a mesma, a sujeira na cidade continua a mesma, o índice de divórcio continua o mesmo. Então, que negócio é esse que nós temos da população do Brasil, vamos dizer aí, 40 milhões de evangélicos, que a corrupção na política continua a mesma, que os deputados, alguns, se não a sua maioria, continuam os mesmos corruptos. Então, se esse evangelho de Jesus não transforma a nossa vida na sociedade, nós vamos ser simplesmente pessoas do templo que escondem o seu testemunho, esconde a sua capacidade dentro de um monastério. É o mesmo formato da Idade Média. Nós queremos desafiar você, jovem, que está nos assistindo, você, moço, moça,
a encarar o relacionamento com Jesus como algo para a sua vida pessoal, para influenciar na sua família, influenciar na sua sociedade. Guilherme, eu trabalho com jovens há muitos anos, com centenas e centenas deles. Nós estamos, hoje, por exemplo, trabalhando em Burundi, são 75 mil jovens que estão aprendendo inglês, e eles não só aprendem inglês, mas nas suas cidades, nas suas comunidades, eles se reúnem para discutir os problemas da cidade. Imagina, eles estão reunidos, estão estudando inglês, mas também estão discutindo. Temos um problema aqui na cidade de cuidar das crianças. Como é que nós vamos resolver isso? E isso é interessante, que esse movimento é um movimento do reino, embora eles sejam crentes, embora muitos deles frequentem cultos, é um movimento à parte da igreja institucional. É esta revolução que nós queremos ver acontecendo. Eu quero ver moços e moças que se envolvam na política como Daniéis, como moços e moças puras, santas, irrepreensíveis, que não se dobram os seus joelhos a Baal, mas que vão servir o nosso país, que vão servir a nossa comunidade. Eu quero ver aqui nos Estados Unidos a comunidade imigrante, os brasileiros, que já são dezenas, centenas. Eu mesmo mentorio dezenas de empresários brasileiros aqui, jovens, que vieram do Brasil, que não sabiam. É interessante porque eles vêm do Brasil, Guilherme. Eles nem a língua sabem falar, mas eles são carpinteiros, são profissionais. Nós temos uma gama de profissionais aqui brasileiros que são fantásticos. E eles não sabem o que é empresa, o que é contabilidade. Mas aí o patrão deles fala assim, eu quero admitir você se você abrir uma empresa. Aí ele fala assim, quer abrir o quê? Uma corporation. O que é isso, corporation? Procura um contador. Aí eles procuram um contador e o contador vai explicar, eles montam uma empresa e de repente esses meninos estão faturando $300 mil, $1 milhão, estão faturando R$5 milhões. Trabalhadores que trabalham aqui 50, 60, 70 horas por semana. É esta comunidade que Jesus disse, e a ideia foi do Guilherme, fui estrangeiro e me acolhestes. Nós queremos acolher os estrangeiros aqui no país. Você que é da comunidade brasileira, acolha o outro brasileiro que está chegando. E no Brasil, e aqui também, queremos ver os nossos jovens, os nossos crentes envolvidos na sociedade. O nosso querido Guilherme é um homem polite, mas eu não vou ser polite, não. Me desculpa. Você precisa deixar estas coisas de religião, que isso não resolve. Não adianta ficar orando a noite toda, se no outro dia de manhã você sai da sua vigília e a pessoa está passando fome lá e você não leva ele para comer um pão na padaria. Essa oração sua não valeu nada, meu amigo. Você me desculpa. Está lá em Isaías 58. Isaías 58 fala que devemos recolher em casa os desterrados, não ter o dedo acusador, abençoar o órfão, a viúva, a socorrer os necessitados, vendo o nu, o cubras, recolher em casa. Aí diz o texto que você será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Sabe para quê? Está lá no texto de Isaías 58. Para que o país se torne habitável. O país se torna habitável, Guilherme, quando nós exercemos a justiça e não simplesmente ficamos rezando e orando num templo, que é muito bom, mas que não pode ser desassociado da ação. Oração não é oração e ação. Olha a palavra. Orar, ação. Oração. Nem sei se etimologicamente é assim, mas eu vou usar como pretexto. Não é. Eu sei que não é. Oração. Oração. Eu estou dando um chute, né? Oração. Mas é a intenção, né? É a intenção. Orar, ação. Não é só orar e ação separado da sua vida espiritual. Josimar, eu queria aproveitar aqui. Está me ouvindo bem? Sim, querido. Temos 5 minutos.
eu queria aproveitar que nós estamos na semana de proteção da criança contra o abuso aqui no Brasil. E eu fico pensando nas mães, nos pais, em que se importa com as crianças e adolescentes em geral. E aqui eu queria deixar para aqueles que querem proteger seus filhos, para aqueles que se importam com as crianças e adolescentes. Eu elaborei um curso que chama-se Preparados para Defender Crianças. É um curso pago, é necessário que as pessoas mostrem interesse. E esse curso são aulas que valem para qualquer lugar do mundo. Você pode traduzir o curso, levar essas informações para um alemão, para um francês, porque são lógicas contempladas nos tratados internacionais de defesa da criança. A proteção da dignidade da criança, da sexualidade, a proteção da criança. Então, eu queria deixar aqui para os pais e mães, para os profissionais brasileiros e famílias que têm o seu filho, um neto, criança ou adolescente no exterior, quem cuidar dessa criança ou adolescente que está no exterior, eu ponho humildemente que você entre lá no meu Instagram, tem um link na bio, na perfil. Lá você vai encontrar o curso Preparados para Defender Crianças. São 12 aulas, mas são necessárias, aulas simples, não tem uma complexidade. É a vontade de pro filho, o sobrinho, o neto. E nós estamos disseminando aqui no Brasil esse treinamento, não apenas para famílias, mas também para os ministérios de criança e família das igrejas. Então, eu queria deixar uma mensagem para você transmitir aos pastores brasileiros. Eu sei que nos Estados Unidos já se faz algo até avançado em relação ao Brasil, mas o que eu estou dizendo é muito útil para a liderança de ministério infantil e de família, mesmo das igrejas no exterior, porque, repito, as informações e orientações que eu dou valem para qualquer lugar do mundo. Proteger a criança, investigar situações suspeitas e como tratar a criança depois do abuso. Então, Josival, eu queria agradecer a você, da minha honra que está aqui, e dizer o seguinte: a minha causa, gente, apesar de eu ser um curador, ter feito tanta coisa combatendo o crime, crime organizado, a corrupção, mas a minha causa do coração é a defesa daqueles que não têm voz, da minoria mais desamparada na atualidade, que não é nenhuma dessas minorias que vocês ouvem por aí, não. A minoria mais indefesa no Brasil e no mundo chama-se crianças e adolescentes. É com muita satisfação, Guilherme, que nós tivemos a sua participação. Tem sido uma bênção, muitas e muitas pessoas estão interagindo, e nós queremos agradecer também a você que participou. Compartilhe este vídeo, compartilhe essa live com quem você puder. A nossa vida com Jesus, de devoção ao Senhor, ela só faz sentido se ela se estende aos outros. E eu fico muito feliz, Guilherme, de ver o seu testemunho, de fazer parte do seu hall de amizades. É uma honra para mim, principalmente quando descobri esse lado, né? A gente conhecia o Guilherme Procurador, que combate o crime, que fez tantas coisas boas para o nosso Brasil, e nós te agradecemos muito pelo seu serviço à nossa nação. Nós te agradecemos de coração, porque sabemos que não é fácil as batalhas que uma pessoa como você enfrenta, o custo na família, enfim. Nós queremos te agradecer de todo o nosso coração e sabemos que, como você, Deus levantou no mínimo 7.000 que estão fazendo este trabalho na nossa nação, e por isso que o nosso país está sendo transformado. Eu tenho muita esperança no Brasil. Eu não desisti do Brasil, sim, embora more no exterior. Estou aí trabalhando o tempo todo com a nossa nação, com o nosso país, e sei que o Senhor está transformando o nosso país. Sei que o Senhor está transformando a nossa nação por causa de homens como você, que cada um vai dando a sua contribuição. Estamos trabalhando, você sabe, estamos trabalhando
com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, e estamos também, irmãos, já difundindo esse trabalho, esses cursos que o Guilherme tem oferecido, porque isso é que vai fazer diferença na preparação das pessoas para sermos efetivos naquilo que nós fazemos. Gostaria de que você terminasse com uma palavra de 30 segundos para que o nome de Jesus, em tudo que nós fazemos, continue sendo glorificado. Eu queria deixar uma palavra para os pais, para as mães, para os pastores que cuidam de tantas famílias. E eu queria deixar uma frase que está no meu livro, mencionei, que é: proteger as crianças do abuso é tão espiritual quanto orar por elas. Reflitam nessa frase. Vamos recuperar os fundamentos bíblicos. Deus quer começar uma nova história no Brasil e no mundo, mas nós precisamos nos alinhar com a vontade de Deus, que Ele deixou na Bíblia, palavra de Deus, que é muito clara, e nada melhor que o exemplo de Jesus Cristo, porque foi a vida de Jesus, também foi uma pregação. Talvez a gente tenha esquecido de olhar para a vida de Jesus. A profissão de Jesus era carpinteiro, tecton. Pare para pensar. Por que Jesus escolheu uma profissão tão árdua? A perseverança e o trabalho são tão espirituais quanto qualquer outra atitude. Portanto, é a vida de Jesus que também deve nos inspirar. A pregação, os mandamentos, os decretos, a sabedoria, mas a própria vida de Jesus Cristo deve se transformar também como numa grande parábola, contemplando conhecimentos, instruções e uma grande direção a seguir. Então, esse é o meu desejo, que cada um de nós, os pastores maravilhosos, nós temos lideranças brasileiras, a pregação brasileira é uma pregação que eu acho assim, tá de parabéns, os pastores se esforçam, eles pregam uma palavra, a gente sabe que tem uns problemas, mas está tudo certo. Há um grande contingente de pastores. O que está faltando é Josué no campo de batalha, é a igreja da segunda-feira, que faz parte da mesma igreja. Só que nós só estamos brilhando no domingo à noite. Não estamos sendo influentes na cidade, porque a teologia que nos foi ensinada, não é a Bíblia, esta teologia nos aprisionou em momentos solenes. Então, é resgatar a espiritualidade de brincar com os filhos, a espiritualidade de ir jantar com a esposa, a espiritualidade de dar aula de matemática e química. E eu termino aqui com a fase muito linda de um irmão nosso, um irmão tremendo, um crente ungido de Deus. O nome dele é Johannes Kepler. Johannes Kepler era um matemático, um evangélico polonês. E ele descobriu no século XVI, pelos cálculos matemáticos, que o Sol era o centro, a Terra orbitava o Sol e não o Sol orbitava a Terra. Essa descoberta matemática de Kepler o levou a proclamar, ao descobrir essa verdade científica por meio da matemática. Os ateus escrevem livros retirando essa frase que se atribui a ele, e que eu acredito que ele tenha dito. Ao contemplar a verdade científica decorrente do estudo da matemática, revelando que a Terra orbitava o Sol, o Johannes Kepler disse: Senhor, agora conheço um pouco mais os teus pensamentos. Então, estudar matemática, estudar química, estudar biologia, é estudar os pensamentos de Deus. Porque ele escreveu duas Bíblias. Duas Bíblias, eu digo, duas palavras de Deus. A Bíblia escrita, que é a palavra de Deus para nós, e a própria natureza, foi criação de Deus. E ele imprimiu também um pouco, ou a sua racionalidade, na natureza. Isso eu retorno agora aos escritores cristãos, os cientistas cristãos modernos. Então, essa é uma palavra para um retorno e uma restauração da vontade de Deus para a sua igreja. A Bíblia diz que toda ciência e toda sabedoria estão escondidas em Jesus. Quando você descobre uma fórmula, quando você descobre um alimento, quando você descobre uma vitamina, quando você tem uma descoberta matemática,
qualquer coisa que você invente, você está revelando Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, que a graça do Senhor continue enchendo a sua vida de alegria. Tenha esperança, não tenha medo, o Senhor é contigo. Em qualquer situação, mesmo nesses tempos, é hora de olhar e dizer: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém.